São Paulo avança em novo negócio com o magnata grego, Gabriel. Que história é essa? Vamos falar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre o Barcelona, de olho aí em cria de Coutinho. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o seguinte, amanhã tem São Paulo e Atlético Paranaense, jogo de ida aí, né, das oitavas da Copa do Brasil. E vocês vão lembrar aí que no domingo, na coletiva do Crespo, ele falou que existia, né, ele deixou no ar a possibilidade aí da gente ter o Mike jogando esse jogo, né? Seria como titular, reserva não dá aí pra gente saber, até porque ele falou, se o Mike estiver bem, pode ser que ele jogue. Então, se ele estiver bem, pode ser que jogue. Ele deixou aberto, né? Deixou no ar a possibilidade aí do Mike poder jogar amanhã. E o que acontece? O Alan Barcelos, que é técnico aí do Sub-20 do São Paulo, deu entrevista pro GE e falou que o Mike está pronto. Se o Hernan Crespo precisar, o lateral direito Mike está apto para ajudar o Hernan Crespo no São Paulo. Quem garante é o Alan Barcelos, técnico do time Sub-20, que participou, né, nessa terça-feira aí de uma entrevista no Globoesporte.com. Essa entrevista foi ontem e o Alan Barcelos falou o seguinte sobre o Mike, abre aspas. Hoje, o Mike, na minha opinião, está pronto. Mike te entrega agressividade, te entrega duelos, mas sabe muito bem duelar nos espaços de força, defende muito bem. Tem chegada ao ataque e se precisar armar por dentro, ele vai armar. Tem uma coisa que é a maturidade de jogo do profissional, que só o departamento profissional vai entregar para ele. Mas em conteúdo e performance de jogo na base, ele já superou. Ele está pronto, fecha aspas aí, para o Alan Barcelos. E é verdade, né, cara? Assim, tudo em relação às categorias de base, ele já superou, né? Pô, já é titular do time Sub-20 de São Paulo, foi campeão e destaque da Copa São Paulo, né? Que é a principal competição aí de categoria de base. Aí ele até ressalta uma coisa que eu acho muito importante, né? Porque talvez o técnico do Sub-20 chegar e falar que ele está pronto para o time principal, talvez pode até ser precoce, dependendo do caso. Eu nem falando especialmente do Mike, né? Mas ele trouxe aqui um ponto importante, ó. Tem uma coisa que é a maturidade de jogo do profissional, exatamente, a maturidade do jogo do profissional, a adaptação, isso aí ele só vai ter jogando, né, cara? Ao longo do tempo aí que ele vai jogando no time de cima, vai ganhando oportunidade, só assim que ele vai ganhando experiência e pegando a maturidade aí dos jogos do time profissional, né? Porque uma coisa é base, outra coisa é profissional. Existe uma diferença muito grande aí entre base e time principal, tanto que tem uma porrada de jogador que se destaca em base, aí só pro time de time não consegue jogar, né? Mas é aquele negócio, o Mike vai ter experiência, né, maturidade aí quando ele começar a jogar. Se ele não jogar, ele não vai ter. Né? Eu acho que tem alguns jogos aí que amanhã, por exemplo, contra o Atlético, por mais ser um jogo de Copa, a gente deve ter algumas reservas para a informação que o GE trouxe. E se o Mike tiver bem, é um bom jogo para ele jogar. Eu não sei se começar como titular, porque também tem outro, tem o Cedric, né? O Cedric também já vem de uma sequência de jogos, ele não vai aguentar jogar todos os jogos, então o Mike ganhar uma oportunidade nesse jogo seria interessante, né? Seria interessante aí. Bora ver se o Crespo vai dar uma chance para ele amanhã ou não. E ver se ele tá bem primeiro, né? Porque foi o que o Crespo falou. Se ele tiver bem, pode ser que ele jogue. Porque, para quem não sabe, o Mike acabou de voltar de uma lesão, né? Ele vem aí de poucos treinos com o time profissional, então ele não tá trabalhando com o Crespo desde o início aí, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, o goleiro Carlos Ferreira, de 17 anos de idade, assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O jogador nascido em Chapecó tinha vínculo amador até setembro deste ano. Agora conta com um contrato válido até julho de 2028. Para se proteger do assédio, o São Paulo colocou uma multa de 60 milhões de euros para clubes do exterior, que na cotação aí, né, cara, 60 milhões de euros a multa, daí 385 milhões de reais na cotação atual. O jogador está no São Paulo desde 2022, né? Então tá aí, São Paulo assinando o primeiro contrato profissional do goleiro Carlos Ferreira, né? Até postou nas redes sociais uma foto dele lá com o Zete, né? Que trabalha aí na base do São Paulo, na preparação dos goleiros aí na base do São Paulo. E o São Paulo São Paulo não, é o Paris Saint-Germain, né? Que é o atual campeão da Champions, contratou recentemente aí o goleiro da Roma, que é da base do São Paulo, né? Não vou lembrar agora o nome dele,
O São Paulo tem ainda até hoje uma participação dos direitos econômicos dos jogadores. O São Paulo acabou que não ganhou nada porque ele saiu de graça da Roma, né? Então ele saiu de graça, acabou o contrato e foi para o Paris Saint-Germain, né? E o São Paulo agora aí assinando com o goleiro Carlos Ferreira, né? Assinando o primeiro contrato profissional aí com o jogador, tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui, bora falar agora aí sobre um tema importante, que é sobre a questão aí do São Paulo e também sobre o Evangelos Marinakis, né, que é um magnata grego aí, que tá uma novela já, essa negociação para ele fazer investimento em Cotia. E o que acontece? O blog do São Paulo traz aqui uma informação, né, eu vou ler aqui a informação, aí vocês prestem atenção aí, tá? Eu vou ler aqui depois da minha opinião, porque tem uma coisa nova aqui, né, que a gente imaginava que era uma coisa, só que depois mudou. O São Paulo, Fundo e Evangelos Marinakis evoluem em modelo operacional para investimento em Cotia. O São Paulo avançou nas negociações com o empresário grego Evangelos Marinakis para um novo modelo operacional de investimento no Centro de Formação de Cotia, voltado para as categorias de base do clube. Não se trata da venda do patrimônio ou controle da base, mas sim de uma parceria estratégica para potencializar o desenvolvimento e captação de jovens talentos, né? Que é aquele negócio que a gente comenta, né? Sempre. Ele vai investir aí, né, cara, para contratar jogadores da base de outros clubes e trazer para o São Paulo, né? Desenvolve um moleque em Cotia, ele é vendido e aí, né, o São Paulo tem a sua participação e o grego vai ter também a sua fatia na venda. Esse aí que é o modelo do negócio, tá bom? Aqui que tal? Preste atenção nisso aqui. Eu até falei do fundo, né, quando eu comecei a ler a informação. O Marinakis investirá recursos em Cotia através de um fundo, em troca de participação nos resultados das futuras vendas de jogadores revelados em Cotia após o início da parceria. Ou seja, o clube permanece dono dos jogadores, mas o investidor passa a ter direito a uma fatia de lucro das transferências, aliando interesse mútuo pelo sucesso da formação e venda de jogadores. Eu acabei de falar, né? Ele vai investir, vai chegar o jogador e ele vai ter uma participação assim quando esse jogador for vendido. Aí, esse aí que é o negócio, né? Sobre o fundo, que é a novidade que a gente tem agora, que não estava previsto, pelo menos não. Se você for olhar as informações, né, quando surgiu esse negócio de Marinakis, não tinha nada sobre fundo, né, cara? Era o Marinakis, o grupo dele, investindo em Cotia. Só que agora tem um fundo. Isso aqui é a parte mais importante, que é a coisa nova. Um fundo gerido por uma entidade que será anunciada em breve está em alinhamento com o grupo de Marinakis pela convergência dos aportes e investimentos. Ao invés de uma parceria entre duas instituições, serão 3 partes envolvidas que capitalizarão recursos ao negócio, tá? Então, a gente sempre teve aí, né, cara, muito claro que era o Marinakis, né, investindo na base do São Paulo. A novidade agora é que vai ter um fundo aí também, tá? Então é o São Paulo, um fundo aí de investimento e o grego, né? O grego vai investir através de um fundo aí. Gabriel, por que vai ter o fundo agora? Isso eu não sei explicar, a gente não tem informação do porquê disso. Entendeu? Então vai ter um alinhamento aí do Marinakis com esse fundo, aí sim vai ter esse investimento em São Paulo. Esse é o novo modelo aí operacional do negócio, tá? Tanto que são algumas informações aí, né, eu não sei se tem a ver, né, não sei se tem a ver, se é informação que o grego estava interessado na base do Botafogo, né, antes mesmo desse negócio de Botafogo, tinha informação que ele queria comprar a SAF do Vasco, né, tinha aquele negócio, ele não pode comprar a SAF do Vasco e investir em Cotia, não sei se esse fundo aí é para isso, né, pô, invisto no São Paulo através de um fundo e invisto, né, sei lá, na base do Botafogo através do meu grupo de investimento, né, acho que pode ser também tá por causa disso. Aí é só uma possibilidade, né, um achismo que eu tô falando aqui, baseado nas informações que saíram, né, que ele tava conversando com o texto para investir na base do Botafogo e tudo mais. Isso é só um achismo, um palpite, né, porque informação porquê do fundo, a gente não tem essa informação em específico, né. A novidade é que agora vai ter esse fundo aí, a gente não sabe qual é, né, o blog falou que vai ser anunciado aí em breve, então essa é a novidade. O São Paulo avançou nas negociações para ter esse investimento aí do Marinakis através de um fundo, né? Agora vamos ver aí, aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque esse negócio aí do Marinakis com São Paulo
tem o que? Acho que desde o início do ano, acho que foi bem no começo do ano que começou esse negócio com o grego, né? E, pô, tem meses e meses e meses aí que o negócio tá avançado, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí o Casares dava entrevista que tinha conversa em andamento, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí depois saiu a informação que ele tava conversando com o Botafogo. Aí todo mundo já falou, ó, foi só a cortina de fumaça, que não tem nada, ou o negócio melou, né? Mas parece que as conversas com o São Paulo ainda estão de pé, né? Só que agora em um novo modelo de negócio. Aí, bom, não sei se o fundo aí tem a ver com ele investir no Botafogo ou investir em outro time no Brasil. A gente não sabe, não dá para saber disso agora, né? No futuro é óbvio que a gente vai saber, mas agora não dá para ter ideia. Tô levantando isso porque foi informações que saíram, né? Que ele tava lá conversando com o Botafogo, né? Com texto aí para investir na base do Botafogo. Então foi por isso que eu citei isso aqui, baseado, né? Que antes vocês vão lembrar que tinha aquele negócio, ó. O Greg quer comprar o Vasco, mas ele não pode comprar o Vasco e investir em Cotia. É um dos dois, né? É um dos dois. É isso, ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então pode ser que ele queira investir, né? Uma grana, né? Com o grupo Paranax investir uma coisa e ele investir em outra coisa através de um fundo, né? Então pode ser uma estratégia aí para ele ter mais de um investimento no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tô falando isso aí porque teve aí outras notícias vinculando ele, né? A Botafogo e Vasco. Entendeu? Tô falando isso por causa dessas informações. Sério, o Vasco foi mais passado, né? Acho que nem tem mais nada dele aí com o Vasco, né? Nunca mais saiu nada sobre isso. E sim, saiu notícia sobre ele estar investindo no Botafogo. O Marinax, que é dono do Nottingham Forest, né? Que é o time da Premier League, que comprou alguns jogadores do Botafogo. Então, o Texto e o Marinax estão bem próximos aí recentemente. Vamos ver onde que esse negócio aí vai parar, né? Enfim, olha aí, rapaziada. Trivela. O São Paulo acertou o primeiro contrato profissional do meia Gustavo Zabarelli. Ele que é camisa 10 do time sub-20 e assinou até 2028, com a multa registrada de 60 milhões de euros, tá? Aí o Trivela colocou aqui na matéria. O jogador já chamou a atenção e recebeu sondagem do Barcelona. E também é observado pelo Stuttgart, né, que é o clube alemão, que estava fazendo intercâmbio no Brasil. São Paulo fechou uma parceria com o Stuttgart, né, que a gente já sabe de há algum tempo, já comentamos sobre isso. E falamos, né, que o São Paulo gostou muito do centroavante do Stuttgart, né? Em contrapartida, o Stuttgart gostou muito do Gustavo Zabarelli, que é camisa 10 do Sub-17 aí do São Paulo. E já teve interesse do Barcelona, já teve sondagem, né, cara? Gente do Barcelona já veio aqui para observar jogos dele na base, entendeu? Isso acontece sempre, né? Natural, né? Os olheiros dos clubes viajarem o mundo para observar jogadores, isso acontece já desde sempre, isso é natural. E o Barcelona também já tá de olho no jogador. Esse moleque é muito, muito bom, tá? Ele é uma das principais, se não for a principal joia que o São Paulo tem na base. Uma pena que a gente sabe que enquanto tiver essa gestão, a gente sabe que a possibilidade dele ser vendido por qualquer merreca é grande, né? Capaz de amanhã ele ser vendido por 5 milhões de euros para um time da Rússia, como a gente já tá vendo, né? Como a gente viu com o Matheus Alves, como a gente viu com o Ângelo, né? Com o Ângelo também uma das principais joias da base. O São Paulo doou ele para aquele time lá da França, né? Por 5 milhões de euros aí, se eu não estou enganado, né, cara? Então, bom que a gente tem muitos talentos em Cotia, né? Muitos jogadores bem bons mesmo, bem promissores, mas a gente tá desanimado aí quando lembra como esses jogadores, né? E os valores que são negociados aí, dá uma tristeza, né? Mas esse moleque é muito bom mesmo, entendeu? E ele é do Sub-17, né? Eu tô curioso para saber se ele vai participar da Copinha no ano que vem, né? Porque nesse ano, 2025, o São Paulo foi campeão da Copinha. Tinha muitos jogadores no elenco do São Paulo desse ano que foi campeão do Sub-17, né? Por exemplo, o Pedro Ferreira, que hoje, né, cara, né, até titular do time Sub-20 de São Paulo, na Copinha, no início do ano, lá em janeiro, ele estava no Sub-17 ainda, né, e foi convocado para participar da Copinha. Tinha muito jogador do Sub-17 na Copinha desse ano, e eu achei interessante o São Paulo colocar ele para jogar a Copinha no ano que vem. Ele é do Sub-17, né, acho que ele poderia fazer parte do elenco aí da Copinha do ano que vem, pra gente ver um pouco mais dele na principal competição de base, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E o moleque assinou aí esse é o primeiro contrato profissional dele com o São Paulo, entendeu? Então, muito interessante aí, porque o moleque é muito bom, uma das principais joias que o São Paulo tem nas suas categorias de base, tá bom? Segundo o Alexander Vieira, o Lucas Ferreira é visto pelo Crespo como uma opção para o ataque.
e não pensa no jogador como uma solução atuando na ala direita, né? Vocês vão lembrar que, né, o GE tinha trago informação, né, que, né, trazendo alguns motivos que fez o Lucas Ferreira perder espaço e não ter ganhado nenhum minuto até agora com o Crespo, né? O GE colocou lá que ele estava machucado, né, caiu o rendimento dele nos treinos, colocou também que o São Paulo joga com 3 zagueiros, 2 atacantes e não joga com ponta, que é a posição do Lucas Ferreira, né? E pode ser que, com a mudança de esquema, ele poderia ganhar oportunidade em outra posição, né? E essa posição não é a ala, que é uma carência que o São Paulo tem, né? Põe o Lucas Ferreira de ala, já que não tem um lateral direito, né? O Crespo não pensa em colocar ele de ala, tá? Como o técnico já disse em coletiva, seria uma improvisação de qualquer jeito e não uma evolução, né? Pensando na ala, que é uma carência do São Paulo. O comandante prefere apostar no Mike, entendeu? Do que em um improviso. Aí eu concordo, né? Você tem um jogador na base que é o Mike, aí você improvisar alguém ao invés de dar chance pro Mike, eu acho que é um erro. Né? Eu acho que o Crespo tá mais que certo em preferir o Mike do que improvisar o Lucas Ferreira, né? O Crespo é um cara que ele não gosta muito de improvisar, né? Ele pode fazer escolhas aí que a gente pode questionar e tudo mais, mas improvisar, cara, ele não gosta, né? Improvisar jogador aí não é com ele, não gosta muito de improvisar jogador, eu também não gosto, né? Ainda mais quando você tem jogador para fazer isso. A gente viu o Zubeldia, por exemplo, colocando o Ferreira para jogar várias vezes na lateral direita e tinha um Mike, ele não deu uma chance pro Mike. A gente viu, né, o Zubeldia colocar o Cedric de ponta, sendo que tinha ponta no elenco da base, ele não dava chance pros moleques. Tá? Então, é isso, cara. Se você tem um Mike aí, dê a oportunidade de Mike. Se o Mike não conseguir jogar, aí sim você improvisa, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.